Já quero começar me explicando, falando que eu não sou a pessoa mais, assim, que lê livros clássicos com tanta vontade e com tanta veracidade, pra falar a verdade. Eu leio bastante, em geral, e eu leio bastante livros clássicos, mas não tanto quanto algumas pessoas, né? Porque a gente sempre fica olhando a grama do vizinho e sempre vai estar mais verde. Então, eu não me considero uma pessoa que lê tantos livros clássicos, porque eu conheço pessoas que leem muito mais. Mas, eu também não vou falar que eu não leio nenhum. Eu acho que livros clássicos é uma porta muito importante pro autoconhecimento e também pro aprimoramento. Então, eu acredito que esses livros clássicos, eles são livros de leitura, mas também de estudo, sabe? É pra você descansar a sua cabeça, mas é também pra você ficar pensando, pra você se desafiar e pra você refletir sobre outras coisas, porque eles não são clássicos por nenhum motivo, sabe? Tem um porquê. E é muito interessante quando a gente vai ler o livro e a gente fala: caraca, entendi porque é clássico, meu. Isso aqui é uma bomba, velho. Tem livro que machuca no seu coração. É livro muito antigo, lá de 1800 e bolinha, só que a gente consegue ver ele ainda no cotidiano, porque a vida e o ser humano não mudou, né? A gente muda um pouquinho, mas a gente continua o mesmo. Existem alguns livros clássicos que eles são mais tranquilos e eu recomendo principalmente eles. Então eu acho que Clarice Lispector é um livro um pouco mais leve. O problema de ler Clarice não é nem a escrita dela, mas é porque ela é uma mulher muito introspectiva. Então, quando você lê, você tá esperando você acompanhar apenas a história de uma personagem. Só que, na verdade, é como se você estivesse lendo também as coisas que passam pela mente da Clarice. Então, é tudo meio que misturado e isso pode confundir um pouco. Mas, ainda assim, eu acho que é uma leitura muito importante. Existem alguns outros clássicos que são bem famosos e são romance. Porque eu acredito que os romances clássicos, eles são mais tranquilos de ler do que em si livros de reflexões, tipo Dostoiévski, por um exemplo, sabe? Se você nunca leu, você vai pegar um Dostoiévski e você vai ficar assim, nossa, tô entendendo nada, o que esse cara tá querendo dizer. Depende, né? Pode ser que você até entenda e tá tudo bem. Se for esse o caso, mano, manda bala. Um outro livro que eu gosto muito e que eu recomendo pra todo mundo, que é O Sofrimento do Jovem Werther. É um livro, mano, de romance. Não é romance. Assim, é um romance. É trágico, sabe? Ai, tem umas questões bem, tipo assim, sofrimento, adolescente, uma coisa meio louca que a gente tem no dia de hoje, né? Porque a vida é assim, as pessoas gostam de sofrer. Eu faço parte dessa galera que gosta de sofrer e eu gosto de livros de sofrimento. Isso é uma coisa que eu gosto, gente. Ele é livro de sofrimento, não entendo por quê. E ele é um meio que um romance epistolar, então a gente acompanha as cartas que ele escreve pra ele e pra outras pessoas, contando exatamente o que ele tá sentindo. E assim, ele meio que escolhe o sofrimento dele, só que eu gosto desse livro por conta dessa história ser trágica e por conta de ser tão atual também, porque existem muitas pessoas que passam por esse tipo de situação, que fazem esse tipo de coisa, que escolhem os próprios sofrimentos, mas também porque a escrita é muito tranquila. Então eu acho que é um livro clássico muito interessante pra ler. Então a minha primeira dica, já entrando nesse tópico, falando alguns livros, realmente leia livros clássicos fáceis e famosos. Vai dar uma chance pros livros que todo mundo fica falando, porque deve ter um motivo do porquê todo mundo fica falando. Às vezes você vai ler e não vai gostar, e às vezes você vai ler e vai amar. Pra mim foi o caso, por exemplo, do Morro dos Ventos Vivantes. É um livro clássico extremamente famoso, teve várias adaptações pra cinema, e é o meu livro preferido da minha vida. Tipo assim, é o melhor romance que eu já li. Eu nunca li um livro igual. Sim, não existe. Eu acho que não existe um livro igual Morro dos Ventos Vivantes. E eu tiro meu chapéu, tá? Pra autora do Morro dos Ventos Vivantes, porque ela fez uma bomba de um livro que tem temas raciais lá em 1800 e bolinha. Tipo assim, cara, mano, ela é foda. Só isso que eu falo pra vocês. Essa mulher, ela é pica. Outra dica do meu guia, que não necessariamente é uma indicação de livro, mas é uma indicação de comportamento, eu falo, é pra você não se colocar pressão, sabe? Não coloca pressão naquilo ali, não vai pegar um calhamaço de 700 páginas clássico pra você ler, porque a chance de dar certo é muito pouca. Eu digo isso por experiência, tá? Teve uma época que eu estava de ressaca literária e eu achei que seria uma boa ideia ler Ilusões Perdidas do Balzac. Pois é, tive até que doar o livro, porque eu fiquei com tanta raiva que eu não conseguia olhar pra ele na minha estante. Então, não é uma boa experiência, não é legal, não vai te ajudar, só vai te atrapalhar, tá? E entrando nessa dica também falo pra você pegar livros mais curtos, porque se você pega livros mais curtos, a chance de você se pressionar pra terminar de ler eles é muito menor. Porque o livro é muito pequenininho, então você provavelmente vai demorar um pouco pra ler. Eu, pelo menos, demoro um pouco pra ler livros clássicos por conta da escrita da época, do entendimento. Ele é um livro que ele exige mais reflexão e exige mais atenção. Então eu acabo demorando um pouco mais pra ler do que se fosse um livro clássico com uma escrita mais contemporânea. Mas ainda assim, não atrapalha em nada no meu entendimento da história. Então vai ler com mais tranquilidade e vai ler livros menores, porque você não vai se cobrar tanto e você vai conseguir finalizar uma leitura. Porque eu sei que quando a gente
começa uma leitura de um livro que é um desafio, que a gente nem sabe se vai conseguir acabar, a gente fica inseguro. E aí que vem aquele questionamento, vem aquela abelhinha ali na tua orelha, ficar falando, por que você vai fazer isso com você mesma? Não, vai lá, pega um livro de um gênero que você já conhece, que você já leu, que você já sabe o final, já sabe o começo, já sabe o meio, já sabe o fim, e você vai gostar dele. Por que não? Faz isso com você mesma. Não tô querendo dizer que ter esse tipo de atitude é uma coisa extremamente negativa, mas eu tô querendo dizer que vale muito a pena você se desafiar a esse tipo de coisa. De você ler livros diferentes e sair da sua zona de conforto, porque se a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não melhora, a gente não adquire conhecimento, a gente sempre vai continuar no mesmo, sabe? Já entrando pra outra dica, siga pessoas que falem sobre livros clássicos. Não precisa necessariamente só falar de livros clássicos, mas pessoas que também falem de livros clássicos. E eu vou deixar algumas pessoas que eu sigo e que comentam bastante sobre esse tipo de assunto e livros que fazem parte da reflexão, que são livros interessantes. Eu acho que a gente também tem que dar um pouco mais de atenção, porque eu acho que as coisas que a gente consome aqui na internet, elas contam muito para nossa reflexão e nosso autodesenvolvimento, porque a gente é aquilo que a gente consome, né? A gente é aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente curte. Então não tem como falar que as coisas e os memes que você vê na rede social não fazem parte daquilo que você concorda. Então quando você se propõe a acompanhar pessoas que não falam só sobre um determinado gênero, mas fala sobre gêneros à parte, várias coisas e vários conteúdos diferentes, é uma pessoa com bastante repertório, você também se torna uma pessoa que busca ter bastante repertório, sabe? E eu acho interessantíssimo a gente ter essa busca, porque isso faz parte de quem nós somos, sabe? Faz parte do ser humano. O ser humano, ele é curioso, ele gosta de buscar conhecimento. Essa dica agora para tentar te motivar ainda mais, por que você não entra num desafio desse com um colega, com algum amigo, com outra pessoa, com uma companhia? Eu acho que as pessoas, elas não são feitas para viver sozinhas, a gente não é um ser humano solitário, né? Nós somos pessoas e as pessoas, elas vivem no coletivo, elas vivem em conjunto. Então a gente se sente muito mais motivado para continuar um hábito, para se desenvolver num desafio, para se jogar numa coisa que a gente nunca fez antes, se a gente tem companhia, se a gente tem apoio. Então é muito interessante se você se sente mais motivado dessa forma, que outra pessoa entre nesse desafio com você. Vai lá e fala no ouvido da tua amiga, fica lá cutucando ela e fala, pô, vamos fazer esse negocinho junto? Vamos? Vai ser diferente, vai ser legal, vamos fazer junto, porque não vai ser chato. Eu acho que essa é a questão, né? Quando a gente faz sozinho, acaba se tornando meio chato. E a leitura em si, ela é um hábito meio solitário, né? Porque a gente precisa desse tempo, só nós, com o livro e atenção e silêncio e foco. Então, ela por si só já é um hobby e um hábito bem sozinho, mas tem como a gente fazer em conjunto, sabe? Faz um clube de leitura, entra num grupo com outras pessoas que também procuram ter esse mesmo desafio e desenvolvimento que você, porque eu acho que você talvez vai gostar muito mais. A última dica que eu tenho pra dar, que vale pra vocês, mas também vale pra mim: leia mais livros clássicos brasileiros. Eu falo clássicos porque hoje o vídeo é sobre livros clássicos, mas eu vou falar em geral, contemporâneos também. Vamos dar um pouco mais de valor pro país que a gente tá, pro conteúdo e pra vida que a gente tem. Os brasileiros, eles são uma fonte inesgotável de humor e de conhecimento, de repertório, né? Vamos ser sinceros que a nossa cultura, ela é extremamente abrangente, a gente tem uma cultura densa, tem muitas coisas pra gente cavar ali e encontrar tesouros. Eu acho que vale muito a pena a gente dar um pouco mais de crédito para os nossos autores brasileiros, porque, vamos ser sinceros, né, ser escritor e brasileiro é bem difícil, tipo, a gente, né, fica lutando ali com os leões. Eu falo a gente, mas eu nem escrevo livros, tá? É que eu tenho um artigo num blog e eu escrevo lá, então se quiser me acompanhar por lá também, vou deixar meu @ aqui. Eu falo uns textos sobre reflexão sobre a vida, sobre livros, sobre os meus consumidos com filme, música, série, então tem bastante coisa legal e talvez bastante coisa para aumentar o seu repertório também. Mas eu falo mais disso porque tem muitos autores brasileiros que falam muito sobre isso e sofrem muito sobre esse abafamento, né? Porque a gente raramente vê criadores de conteúdo e afins falando sobre os autores brasileiros. Pelo menos a gente tem alguns mais famosos, né? E alguns que ficam lá escondidinhos. Então eu acho que seria muito interessante a gente cavucar esse Brasil todo e ler não só os livros clássicos, mas ler em geral vários livros de vários lugares do Brasil. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais de bate-papo, né? Eu tava com essa vontade mesmo de sentar aqui e falar com vocês ininterruptamente, só sair falando tudo que viesse na minha mente e focada em livros clássicos, porque
é um conteúdo que eu gosto bastante e eu consumo bastante e eu tento ao máximo me esforçar para ler livros clássicos e ter esse desafio, porque não é um livro que a gente vai pegar para ler às vezes porque tá com vontade, sabe? Às vezes você vai pegar porque você quer ler aquilo, mas porque você quer buscar o conhecimento. Então, nem toda leitura assim é tão fácil. Mas não se deixe abater, é normal, tá tudo bem, é assim mesmo. E tem vários outros vídeos aqui no canal que eu também falo sobre alguns livros clássicos e livros interessantes. Tem um vídeo, inclusive, que eu falo, livros para você ler antes dos 25, e tem uns 3 ou 2 livros clássicos muito interessantes lá. Então, eu recomendo bastante. Se você gostou de conteúdos assim, eu sugiro para você me seguir nas outras redes sociais. Eu tenho o meu Instagram, que eu falo bastante sobre esse tipo de conteúdo também, sobre livros. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!